Olá, alunas e alunos do curso de Design da Unicesumar EAD. Nós estamos aqui hoje no estudo de caso da disciplina de Ergonomia. E eu trago para vocês hoje uma conversa bem prática com o George, que é da Labore Mais. O George é ergonomista e ele vai conversar com a gente sobre a prática da ergonomia e ele vai explicar um pouco mais pra gente. Então, bem-vindo, George. Obrigado. Eu quero agradecer, primeiramente, você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento para passar para os nossos alunos. E eu gostaria que você se apresentasse. Tá, com prazer. Obrigado, eu que agradeço o convite. Meu nome é George, eu trabalho com ergonomia já há 15 anos, é minha especialidade. Eu fiz a pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, em ergonomia, e sou titulado da Associação Brasileira também de Ergonomia, que eles têm uma titulação de 3 níveis, eu sou de nível 1, ergonomista de nível 1, da minha atuação profissional, né? Desde o início, né? Quando me formei em fisioterapia, busquei a atuação em ergonomia. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, aqui pelo Unicesumar também. Atuei logo no início da minha formação em empresas multinacionais, né, grandes indústrias, com a ergonomia. Então, desde a essência industrial dela até as outras essências de produtos, de meio ambiente e outras áreas assim também. Eu acho muito rico, né, que a gente tenha essa conversa com o George, principalmente pelo fato dele ter vindo, né, da fisioterapia. E por quê? Porque nós sabemos que não há como, né, a ergonomia, ela tem essa junção, né, essa preocupação medicinal. É toda essa integração de saberes que faz com que nós tenhamos todos esses conhecimentos ergonômicos. Exatamente. A história da ergonomia ela é justamente essa. Ela, como história, ela se perdeu na origem, né, da humanidade. Ninguém sabe de fato quando ela começou, mas foi na Segunda Guerra Mundial que ela virou ciência. Né? Equipes profissionais de médicos, fisiologistas, psicólogos, engenheiros, eles estudaram o corpo humano para eles serem mais combativos nas guerras. Então, as armas, os aviões foram todos feitos com conhecimentos de ergonomia para a manipulação de todos os equipamentos ficar fácil, porque ergonomia é isso, né? Ergonomia é conforto. Então, essa facilidade, esse conforto de operar foi o que transformou a ergonomia numa ciência naquele período. Então, eu quero perguntar para você, Jorge, mediante a prática, a grande prática que você tem, no dia a dia, né, no nosso dia a dia, como que nós temos ergonomia, né? Como que nós podemos vislumbrar esse saber no nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, no nosso ambiente de trabalho? Existem 2 aspectos, né, da resposta dessa sua pergunta que são bem interessantes. Um aspecto que ele é inconsciente, nós não percebemos, mas ergonomia é uma ciência de interação. Então, nós estamos interagindo todo momento com as coisas, com a iluminação da sala, com a temperatura que ela está, né, com a quantidade de barulho, de ruído que ela tem, né, que são os aspectos ambientais que a ergonomia traz. E nós estamos aqui e passamos em ambientes diferentes ao longo de todo o dia. Né? Entramos numa sala, vamos para a rua. Então, todos esses fatores eles interferem na nossa fisiologia, no nosso funcionamento, sem a gente perceber. Uma quantidade maior ou menor de luz, ela influencia, por exemplo, no nosso sono, no nosso estado de vigília, na nossa produção hormonal também. Então, como a ergonomia é uma ciência de interação e a todo momento estamos interagindo, ela está em tudo praticamente que a gente faz. Né? Então, é importante nós notarmos. Um aspecto que todo mundo fala quando pensa em ergonomia, pensa também na fisioterapia, que é a questão postural, que é outro aspecto importante e é o que as pessoas mais lembram, né? Que é importante todo o trabalho ele é executado em uma postura, seja postura em pé, sentada, em pé parado, em pé andando, agachado. As pessoas trabalham em posturas diferentes ao longo do dia. Então, esse é um outro fator importante também, mas não único, que também existem os fatores cognitivos,
né? Os cognitivos são ligados, então, à nossa sobrecarga mental de trabalho. Quantas decisões eu tomo, quais são as minhas metas, como que é o meu trabalho, ele é meu trabalho de atendimento ao público, ele é um trabalho de ensino, ele é o meu trabalho, o que que eu preciso, né, em termos de conhecimento, de requisitos para executar aquilo. Então, todas essas interações, elas são compostas de ergonomia que tem esse lado consciente. O lado consciente, que eu ia salientar para vocês também, é daquilo que nos incomoda, aquilo que nos causa desconforto. Então, no seu trabalho, tudo aquilo que te causa desconforto está relacionado à ergonomia. Então veja a importância do estudo para o design, tanto design de interiores quanto design de produto, até outras disciplinas ou outros saberes, né, trabalhos que resolvem alguns problemas, ter conhecimento do que é ergonomia, de quais são os seus princípios e de como ela funciona. Bom, eu queria também te perguntar, Jorge, sobre a sua atividade específica no seu dia a dia como ergonomista. Então, o que você mais faz dentro dessa sua atividade? Vamos dizer o que eu mais faço atualmente no meu trabalho em ergonomia é a produção de conteúdo, principalmente nas análises ergonômicas que nós fazemos, porque todo objeto de estudo ergonômico ele traz uma solução ergonômica. Então, qual que é a solução dentro de um processo de consultoria? Qual é o problema? Qual é a solução? Então, tanto no ensino, produção de conteúdo e também soluções ergonômicas. E eu ministro alguns cursos também para profissionais que atuam com ergonomia. Então, dentro da minha atuação hoje, basicamente, é essa, de análise de ambientes e de soluções para problemas ergonômicos que acontecem nos postos de trabalho, no dia a dia das empresas. Esse tipo de atuação é a minha atual. Tá, ok. Então, bom, tendo em vista que o Jorge tem toda essa prática de análise e está contribuindo com o enriquecimento, né, produzindo então pesquisas, enfim, ministrando palestras e falando sobre a sua experiência, que nós vamos tentar aqui buscar o máximo que a gente puder desses conhecimentos. Então, eu queria que você explicasse, Jorge, essa diferença entre a ergonomia física, né, e qual é a importância dessa ergonomia física para o nosso dia a dia? Porque daí depois a gente vai querer saber sobre as outras áreas que tem. Certo. A ergonomia física, ela está ligada aos aspectos do corpo humano, físicos, biomecânicos e posturais. Então, ela se preocupa com... Ela vem da ergonomia, que existe uma divisão na anglo-saxônica, né, da inglesa, na ergonomia inglesa, que ela se focou mais na ergonomia física. Então, aspectos que são facilmente medidos do corpo humano. Então, qual postura que você está? É um aspecto da ergonomia física. Outra que é muito comum as pessoas confundirem, eu não falei antes, mas ele está totalmente envolvido, que é o mobiliário. Né? Se esse mobiliário ele está adequado ou não àquela atividade. Porque você pode ter um mobiliário que ele é desconfortável para você ficar o dia inteiro. Mas se você só usar ele 1 hora por dia, do ponto de vista ergonômico, ele é um mobiliário adequado para aquela atividade. Então a gente sempre olha o que é feito naquele posto de trabalho, o que é feito naquele ambiente, o que é feito naquele local, a quantidade de tempo que ela permanece. E essa ergonomia física que você falou que é anglo-saxônica, que tem mais relação com a Inglaterra, será que é por causa da Revolução Industrial? Também, por causa de tudo, né? Tanto Inglaterra quanto França, elas têm as suas diferenças. Na ergonomia também, né? Enquanto a francesa, ela é mais cognitiva, mais mental, mais psicológica, mais alternada a outros aspectos, né, organizacionais do trabalho. A ergonomia física, então, mobiliário, postura, vibração, esforço muscular, carregamento de peso, são os aspectos que ela mais trata. Muito interessante, isso é muito importante ter essa noção,
porque estamos falando de design, e design de produto e design de interiores, né? Então, são profissionais, serão profissionais, né, que vão desenvolver produtos para uso, né, para uso humano. E a antropometria, perdão, nesse caso, está relacionada somente com a ergonomia física ou não? Somente com a ergonomia física. A antropometria ela é um aspecto, ela é um estudo, uma área da ergonomia, que ela estuda as dimensões do corpo humano. Só que no Brasil nós temos um problema, que não existe padrão antropométrico da população. Diversos estudos tentaram chegar ao homem médio brasileiro, e como o Brasil ele foi colonizado por vários povos e é um povo muito misturado, a gente não tem um brasileiro médio, um padrão. Você vai para a Alemanha, França, Inglaterra, Japão, eles têm estudos populacionais antropométricos, né? Porque existe um homem médio, existe um padrão. Né? Então, a título de exemplo, uma pessoa com 1,80 m de altura, você pegar 10 pessoas, eles vão ter tamanho diferente de pé, tamanho diferente de mão, eles vão ter tamanho diferente de braço. Então, esses aspectos, eles também têm que ser levantados no estudo antropométrico, que mede tudo, desde o tamanho do dedo, tamanho de todas as partes, né, do corpo, né, o tipo físico também, né. Uma pessoa de 1,80 m, ela pode ter um tipo físico totalmente diferente de outra, e você nem fala que às vezes as duas têm o mesmo peso, né, o mesmo peso corporal, porque a distribuição muscular, a distribuição óssea e também de gordura nessas pessoas, ela é diferente. Então, é um aspecto importante, mas que no Brasil existe esse viés. Olha, isso é muito interessante, porque me recorda a questão que no Brasil somos todos diferentes, e aí vem o design universal, que vem falar que somos todos iguais, e como, né, ter conhecimento de ergonomia e de antropometria, no caso da ergonomia física, ou seja, para trabalhar essas questões mais físicas, a importância disso para a nossa população, como é importante pensar num produto específico, personalizado, ou pelo menos para uma faixa, e aí a gente está falando de alguns princípios antropométricos, né, que percentis e tal. Mas eu também gostaria de perguntar, e aí ainda trabalhando nessa questão, acho que talvez um pouco mais física, e aí você vai poder nos dizer, Jorge, sobre como funciona a análise ergonômica do trabalho de acordo com a NR17. Queria saber um pouco mais especificamente como isso é feito e quais são os problemas que você mais encontra em relação a isso. Ok. A NR17 é uma norma brasileira da ergonomia que trata em específico, e ela tem 3 princípios, né? Eficiência, produtividade e conforto. Então, ela busca esses 3 aspectos na análise. De forma prática, esse trabalho ele é feito em várias etapas, né? Primeiro de tudo, a gente busca entender qual que é a demanda, qual que é o objetivo. Um dos objetivos é atender a norma, mas eu posso ter vários outros. Posso ter o objetivo de criar um produto ergonômico, eu posso ter um objetivo de melhorar a produtividade, apenas, né, sem levar em conta outros fatores. Então, a primeira coisa que a gente define, e o mais comum no meu caso, é atender a legislação, é fazer o estudo ergonômico daquele posto de trabalho, que ele dá uma nota, né? O resultado final, indo do começo até o final do ponto de vista ergonômico, qual é a nota daquele posto de trabalho. Ele está muito ruim, moderado ou regular, né? Bom, muito bom, ótimo, excelente. Então a gente faz uma classificação e a gente obtém essas respostas por meio da análise. E a análise é feita observacional, então dependendo do posto de trabalho, se for produção, se tiver muita sobrecarga física, nós fazemos a filmagem dessas atividades e uma análise computadorizada, né, com softwares, com sistemas específicos, que fazem desde contagem de movimentos até a contagem de sobrecarga muscular, a contagem de pressão interna que existe no caso de levantamento de peso sobre a coluna vertebral. Então, nós levamos esses resultados para serem analisados numa fase que a gente chama de laboratório.
E se for uma postura estática, se a pessoa fica sentada ou de pé parada com poucos movimentos, então nós fazemos fotos, que é um meio da gente registrar, né? E também descrevemos o trabalho, como que esse trabalho foi feito, né? Ele é um trabalho, o que essa pessoa faz durante o dia? E a gente conta tempos e movimentos, quantos movimentos ela fez, em que tempo, Então a gente fragmenta o trabalho, né? A gente fragmenta de uma forma assim bem geral o trabalho que a pessoa executa do início ao fim. E nessa análise também tem o viés ambiental? Existe, a própria NR17 ela traz 4 aspectos ambientais, que é a umidade relativa do ar, temperatura, iluminação e ruído. Então, do ponto de vista ergonômico, isso é levado em consideração apenas as questões de conforto. E mesmo assim, você pode estar com tudo dentro e o ambiente ainda estar desconfortável. Só que esses parâmetros, eles são para trabalhos onde haja desenvolvimento intelectual, criação, esse tipo de coisa. Ele não se aplica a meios industriais, você não consegue controlar todos esses aspectos numa fábrica, né, que tem calor, que tem outros riscos de segurança do trabalho incluídos, né? Então, a norma ela é bem específica para ambientes, para trabalhos de criação. Então, você mede esses aspectos ambientais para verificar. Tinha antes um outro aspecto que era a velocidade do ar por causa do ventilador, antigamente. Pensa que a norma foi escrita na década de 80, não tinha ar-condicionado, né, nas salas. Hoje, a maior parte das salas elas têm ar-condicionado, mas pensar que antes não tinha, então eles tinham esse fator também de velocidade do ar. Tinha o fator. E hoje a questão do uso do ar-condicionado entra na temperatura também? Sim, ar-condicionado sempre é um problema nas empresas, né? Porque alguns sentem frio, outros sentem calor e quase nunca há o consenso. A norma ela traz que a temperatura efetiva do ar tem que ser de 20 a 23 graus Celsius. Então, se você colocar a temperatura às vezes de 21,5, vamos ficar no meio, muita gente sente frio nessa temperatura, não é agradável. Então também envolve um estudo de layout. Será que se eu mudar as pessoas de lugar fica confortável? E a gente sempre fala que o frio dá para você remediar com a blusa, agora o calor não tem como você fazer nada, né? Resolver. E aí vai muito dos profissionais que vão trabalhar com interiores, até para fazer com que esse espaço não precise de alterações depois. Ou trabalhar o profissional de interiores junto com o ergonomista para evitar, então, a reforma, por assim dizer. Para que essas pessoas, o layout do espaço, com janela, com ar-condicionado, onde bate sol, ele seja bem desenvolvido. É crucial a verificação desse fator. E uma coisa que eu observo bastante, você perguntar o que mais você vê. Assim, dos aspectos ambientais, eu vejo muito ar-condicionado direcionado para uma pessoa, né? Vai direto nela. Ar-condicionado que pinga, né? Falta de manutenção. Do ponto de vista ergonômico, quando a gente vai propor soluções, uma das soluções que a gente sempre coloca é a manutenção do equipamento de ar-condicionado e limpeza semestral, a cada 6 meses limpar, né? Fazer o processo todo de limpeza dele. E também, você comentou, é um aspecto importante que muitas pessoas têm problemas de sono por um fator bem simples, que é a presença de reflexo solar. Então ela recebe o reflexo direto ou indireto nela mesma, né? Ou em algum objeto, e ao passar do dia isso causa dor de cabeça, fadiga e pode alterar a qualidade do sono também. E aí atua na falta da produtividade e nas questões de saúde da pessoa. Várias também. consequências, né? Todas as consequências da falta de sono, todas as consequências da falta de produtividade, da diminuição da produtividade. Sobre esse tema da NR17, para a gente mostrar talvez um pouco da importância que se leva a isso de uma maneira mais visível, tangível, existe algum tipo de multa que as empresas levam, não só pela NR17, mas enfim, queiram espaços de escritório ou espaços industriais ou de comércio, caso questões ergonômicas não estejam de acordo? Sim, existe. A própria norma, a NR17, ela traz os parâmetros mínimos
A NR17 tem 2 anexos, né? O primeiro ele fala de checkout do supermercado e o segundo de telemarketing. Né? O de telemarketing ele é bem importante porque existem vários fatores a serem considerados nesse tipo de posto de trabalho. E a NR28, a norma regulamentadora 28, ela trata bastante das multas e penalidades. Então, para cada item de não conformidade, existe uma multa, uma penalidade que ela é aumentada conforme o número de pessoas que estejam expostas naquele ambiente. Então, se tem um item da norma que ele não for respeitado, hoje, né, atualmente, um fiscal vendo aquela questão, aquele problema, ele pode autuar e multar por uma não conformidade daquele item da norma. Eu penso que é importante a gente apontar isso, porque o profissional de interiores, o designer, seja de interiores ou de produto, ao desenvolver um produto, ele sabe, né, a gente tem essas relações, né, da saúde, da produtividade. Mas, de fato, pensar ergonomicamente durante o desenvolvimento de um espaço, de um produto, é muito importante também, porque atinge, né, as vias econômicas do próprio cliente, ou seja, do empresário que te pediu o projeto, alguma coisa nesse sentido, porque tem relações com as leis e as normas também. Bom, isso acho que a gente falou sobre essa questão das leis e das normas, é muito importante. E eu quero falar agora também sobre a questão da ergonomia cognitiva. E o que você gostaria de salientar sobre ela e quais são os momentos de análise, né, mais importantes que você vê em falhas? Certo. Na análise da ergonomia cognitiva existem algumas ferramentas que nós utilizamos que medem sobrecarga mental, certo? Do trabalho, que são escalas de percepção de sobrecarga e também escalas de percepção de estresse. Não tem como avaliar sem eu conhecer o trabalho, como o trabalho é feito e quais são os agentes que levam a essa sobrecarga ou a esse estresse. Então, é muito importante nesse aspecto 2 coisas. A primeira, entrevista com as pessoas, né, verificar e até mesmo de clima organizacional, o que está acontecendo ali. A maior parte dos problemas, então, eles estão relacionados a como trabalhar. Por exemplo, metas inalcançáveis. Ele é um problema, às vezes a meta ela não foi bem desenhada ou ela é uma meta impossível, ela é inalcançável. Então, foi desenhada uma meta para aquela pessoa fazer e ninguém consegue bater aquela meta. Então, isso gera estresse, gera problemas, né, de relacionamento também, que são outros fatores. Onde tem assédio, qualquer tipo de assédio, geram problemas cognitivos. Né? Qualquer situação onde haja, seja assédio sexual, assédio moral, eles são fatores que levam à sobrecarga mental, né, do ponto de vista do estresse também. Existem outros fatores, por exemplo, a responsabilidade ou a quantidade de tomadas de decisão. Quantas decisões aquela pessoa tem que tomar e o grau de complexidade das decisões. Assim como existe uma sobrecarga de estresse, existe também uma infracarga, que seria, por exemplo, você imagina um porteiro de um prédio, né? Você está desenhando o interior, o ambiente dele vai ficar. E ele trabalha de noite e tem pouca movimentação de pessoas. Então, é importante pensar um trabalho monótono, que também é um risco. Né? É necessário que tenha um equilíbrio, né, de atividades, nem sobrecarga nem infracarga. E é importante também que o ambiente seja verificado para isso, mas não é só o ambiente, é também o que é executado dentro dele. Pensando dessa maneira, como você mesmo colocou, da mistura dos fatores ambientes com a questão cognitiva, então quando a pessoa ela está no seu período de trabalho e tem, por exemplo, muitas decisões para tomar, vamos imaginar um painel de controle, certo, um trator, um caminhão, um carro nesse sentido, né, que faz algum tipo de atividade nesse sentido. No design dessa própria peça, que é o painel, facilitaria você pensar em cores, você pensar em iluminação? Totalmente.
Atualmente existe já a própria... A gente faz ergonomia, muitas pessoas já fazem ergonomia sem saber. Então, tudo aquilo que você facilita um projeto, tudo aquilo que você melhora, você já está fazendo ergonomia, certo? Então, quanto mais simples for, é melhor. E o mundo está partindo. A ergonomia, ela estuda também a usabilidade. Né? Então, não adianta eu criar uma tela, um software, vamos supor que eu fico operando esse software o dia inteiro na cor vermelha. Não vou aguentar trabalhar muito tempo. Né? As redes sociais, elas têm cores leves, claras, para as pessoas passarem muito tempo ali. Entendeu? Então, o aspecto cor, ele é muito importante. E isso que você comentou é o aspecto de usabilidade, porque a ergonomia também ela tende a evitar erros, né? Menos erros no trabalho. Para evitar erro, eu tenho que deixar o mais fácil possível. A ergonomia ela vem com esse estudo, com essa ciência para fechar esse tipo de questão. Falando sobre cores, porque é um aspecto que nós gostamos muito, né? Trabalhamos muito com essa relação da estética e como a estética ela é funcional e como ela é ergonômica também. Nas suas análises, existem relações de cores, por exemplo? Os ambientes industriais onde eu mais atendo, eles têm cores padronizadas, né? Cores mais frias, cores mais neutras. Então, dependendo do ambiente ou do que for realizado naquela situação, é importante você colocar ou não. Existem alguns restaurantes fast foods que eles colocam cores muito vibrantes, muito fortes, porque qual que é o objetivo? E um ambiente desconfortável do ponto de vista ergonômico, para você ficar ali rápido, sair rápido. Ele não foi feito igual um café, você vai ficar bastante tempo conversando, tranquilo, com som de fundo. Então, são todos aspectos que tem que estar ligado ao objetivo. Você tem que pensar no ambiente, qual o objetivo, o que você quer dali. Você quer que as pessoas fiquem bastante tempo ou você quer que a pessoa fique pouco tempo ali e já saia? Qual que é o tempo de permanência? É um dos fatores assim, mais relevantes. E tem que ter a identidade do local. Hoje está em muita questão, eu vejo muito, saindo das indústrias, o aspecto clean, tudo mais clean possível, cores mais neutras, em ambientes que você vai ficar muito tempo. Né? Sim. Então, essa é a percepção que nós temos, o que depende muito do que vai ser feito ali. Jorge, voltando à questão das indústrias e as cores, as cores de sinalização. Você, nas suas análises, encontra algum problema em relação a isso? Existe outra norma específica para sinalizações. Né? Então, existem alguns aspectos básicos, desde a sinalização dos bombeiros, que eles pedem sinalizações de segurança. Sobre a ergonomia, eu conheço algumas empresas, não são muitas, são bem poucas, que tem a sinalização ergonômica, que é cuidado com a postura, descanso, espaço para descanso, esse tipo de questão sim. Né? Coisas que aliviam a sobrecarga, um mural, alguma coisa assim tem. Mas é a minoria das empresas que tem essa preocupação. Né? O que é mais comum é o clean, é o limpo, né? Ou ambientes de trabalho muito desorganizados também, né? O que do ponto de vista ergonômico não é positivo. Ambientes desorganizados, você diz o layout, os mobiliários? Layout e acúmulo de objetos, por exemplo, você chega numa sala com caixas de arquivos, isso é bem comum de achar. Né, que não deveriam estar ali e que acabam poluindo o ambiente também. Salas escuras, né, com iluminação inadequada é o mais comum também. Dos postos de trabalho que nós avaliamos, um dos problemas mais comuns é a iluminação inadequada. Então eu quero aproveitar e perguntar sobre a iluminação inadequada. Iluminação, ela pode ser aplicada em produto, né, telas de computador, painéis, como a gente havia falado, e outros espaços de equipamentos, né, liga, desliga, alguma coisa assim, e no interiores, né, que você sugeriu, que também faz parte do desenvolvimento dentro do design, ou seja, a gente trabalha com desenvolvimento luminotécnico. E quais são os problemas cognitivos ou físicos que essa iluminação inadequada pode ocorrer ou resultar? O que acontece da iluminação é que também depende da natureza do trabalho, do tipo de trabalho, qual que é o ofício, o que ele está fazendo ali. Uma mesa de cirurgia ela tem que ter uma iluminação de 3.000 lux.
que é bastante luz. Né? Um escritório, um ambiente de trabalho de 300 a 500 lux. Existe uma norma de ISO específica para cada tipo de trabalho que ela pode ser consultada, né? Deve ser consultada para embasar, né? Qual a natureza do trabalho, o que está sendo realizado ali. Conforme for essa pesquisa, a norma mede e ele tem que ser de acordo com a quantidade ideal. E se não tiver ideal? Essa medida está relacionada muito ao tempo de permanência. Se você está com um ambiente muito iluminado, alteração de sono. Né? Você fica em estado de vigília, acordado. Se for pouca luz, você tende a ter sonolência, letargia. Então esses são os efeitos assim, de curto prazo que acontecem no corpo de imediato por questões de iluminação. É muito interessante observar quando o Jorge fala, e aí Jorge me diz se eu estou pensando corretamente, que para o desenvolvimento de um espaço ou para o desenvolvimento de um produto, tendo em vista a ergonomia, os fatores mais relevantes que o profissional deve pensar, primeiro são as pessoas, depois o tempo de uso desses ou equipamentos, produtos ou espaço, e o objetivo do uso. Estou no caminho correto desse pensamento? Exato. Então, a parte mais importante de um processo antes do desenvolvimento é o briefing, né, que a gente fala. Ou seja, você conseguir a maior quantidade possível de informações para que você chegue a um resultado que seja um pouco mais satisfatório. Exatamente. É uma fase de planejamento do ambiente, do espaço. Quanto tempo você vai ficar aqui? Quanto tempo você vai usar aqui? O que vai ser feito aqui? O que você objetiva fazer aqui? Então... Muito interessante. Eu gostaria de te perguntar se, para o futuro da ergonomia, Jorge, o que você vislumbra? Assim, o que eu quero dizer com isso quais áreas você acha que vão crescer mais dentro da própria ergonomia? O que o mercado vem necessitando mais da ergonomia? Então, o que você acredita que vai acontecer em questões ergonômicas daqui 20, 25 anos? Acho que tem uma palavra que está em moda hoje, né? Já está até bem em moda, que é o desconforto. Então, eu acredito que o que vai vir é o conforto máximo, né? O conforto em tudo. Porque se você for pensar, você já existe marcas de todos os objetos que a gente usa que já tem nele, né, desde o design até na funcionalidade, o aspecto ergonômico. Né? Eu vou fazer menos esforço, vai ser mais fácil de abrir, ou alguém vai abrir para mim. Uma cama com aspectos ergonômicos mais adequados àquilo. E a tendência que eu vejo no futuro é aquela hiperpersonalização, né? Um tamanho de tela que é para você, né? Tudo muito personalizado. É isso que eu vislumbro para o futuro, é isso que eu vejo a ergonomia lá na frente dessa forma. E não tem como não falar também da automação e da mecanização. Existem trabalhos atualmente que já são feitos totalmente por máquinas. E desde que eu comecei a trabalhar com ergonomia lá 15 anos atrás, já se falava, olha, existem trabalhos que eles têm que ser mecanizados, porque você não precisa de uma pessoa fazendo um mesmo movimento o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, algo que um robô poderia fazer, um braço mecânico, alguma coisa assim. Então eu vejo a ergonomia sendo aí substituída por máquinas também, alguns trabalhos sendo substituídos por máquinas, e eu vislumbro também essa questão do hiperconforto, do tudo confortável, tudo legal, tudo bem. Obrigada. Eu queria pedir para você, Jorge, agora, na verdade, que você mandasse assim, algum dizer, alguma palavra para esses profissionais de design de interiores, inicialmente. Certo. E o que você gostaria de falar para esses futuros profissionais? O que eu poderia falar é que na estruturação de qualquer ambiente, seja ele qual for que você estiver pensando, pensar em quem vai usar, como ele vai ser usado, né? Desde aquela criação de uma persona, ou se for específico ou não, se você não saiba quem que é o cliente, ou daquele lugar, daquele espaço, buscar entender o que ele mais gosta, o que deixaria aquele ambiente de uma forma mais confortável para ele possível. Quanto, e principalmente, né, o que a gente falou bastante,
medir o quanto de tempo aquele ambiente vai ser usado. Se é um ambiente que não vai ser muito utilizado, você não precisa colocar aspectos, se preocupar com tantos aspectos ergonômicos como com o ambiente de uma churrasqueira. Geralmente as famílias usam aquele ambiente 1, 2, 3 vezes, quando é muito, por semana. Mas alguns detalhes ergonômicos são importantes, né? Uma facilidade para carregar um peso, para acender, para fazer qualquer coisa. Então, seria isso, pensar no conforto, pensar o máximo possível em como deixar aquele ambiente mais agradável para quem for ficar, em todos os aspectos. E a mensagem agora que eu gostaria que você enviasse era para os alunos de design de produto, levando em consideração que eles podem chegar a fazer de, não sei, vasos ou de cafeteiras, até equipamentos industriais, maquinários industriais, automotivos. Que mensagem você, como ergonomista, gostaria de deixar para esses jovens nessa condição? O grande desafio, já que o brasileiro ele não tem, né, esse padrão antropométrico, seria fazer tudo com regulagens, né? O que for possível, adaptar aquela pessoa. Hoje nós temos impressoras 3D que já trazem essa facilidade, né? Pensar, medir aquela pessoa. Você vai no alfaiate, você vai mandar fazer um terno, e aquele terno é seu, foi feito para você. É o mesmo ponto que eu coloco para a ergonomia também. Você vai fazer uma ferramenta de trabalho, ou um objeto, alguma coisa que aquela pessoa usar, fazer para ela, né? Que seria a questão que a gente comentou da padronização, personalização. Né? Seria isso. Bom, Jorge, eu gostaria muito de agradecer. Acredito que foi um bate-papo muito rico, com bastante conhecimento gerado e dividido para os alunos do curso EAD. E eu agradeço e vejo vocês nas aulas de ergonomia.